John Textor, sócio majoritário da SAF do Botafogo, foi convidado a depor na condição de testemunha na CPI de manipulação de jogos e apostas esportivas no Senado Federal em Brasília, depois de denunciar manipulação no futebol brasileiro nos anos de 2022 e 2023. Eu penso que se eu puder provar, além de uma margem de dúvida, que os jogos de 2022 foram manipulados contra os nossos principais jogos e que os jogos de 2023 foram manipulados contra os nossos principais times, que isso juntamente com outras evidências, com possíveis anormalidades, poderia fazer com que o Tribunal Desportivo, a polícia e também este corpo legislativo possa tomar ações. Segundo Textor, a tecnologia usada pela empresa Good Game, que foi contratada por ele para a análise das partidas, não diz por que o jogo foi manipulado, mas aponta como foi. O que nós descobrimos que aqui não é nada diferente do restante do mundo. Bélgica, França, em toda a Europa, e que nós devemos deixar a nossa paixão de lado, que o que ocorreu no ano passado pode ter ocorrido em outros anos. John comentou bastante sobre o uso da inteligência artificial para apurar comportamentos suspeitos dos jogadores e da arbitragem. O empresário voltou a afirmar que o Palmeiras foi beneficiado nos últimos 2 anos e reforçou que a vitória do Alviverde por 5-0 contra o São Paulo, um dos seus maiores rivais, na 29ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2023, foi manipulada. Ele avalia o comportamento normal, o comportamento real, e depois ele distingue, é capaz de identificar um comportamento anormal. E vemos que isso ocorreu, por exemplo, no jogo do São Paulo e do Palmeiras, o que eles chamam de deficiência. Eu acho até que essa palavra não é muito adequada. Na noite que estamos falando, no jogo do Palmeiras, havia 3 jogadores, o que nós poderíamos identificar como deficiência normal. E isso pode ocorrer de forma isolada. Everton tinha uma deficiência porque ele tinha um passe muito ruim. Rios tinha uma deficiência porque ele... Mas isso ocorreu de forma muito isolada. Depois ele passou a analisar os jogos, a parte do São Paulo. Um jogador teve 8 deficiências. Isso estava além do triplo da reação normal de um jogador normal. Posso afirmar que esse jogo sim foi manipulado pelo comportamento, pelo envolvimento. A presidente do Palmeiras, Leila Pereira, rebateu as declarações de John Textor no programa Roda Viva, da TV Cultura. Não adianta você ficar elucubrando o que passa na cabeça dele. Eu sei o que passa na cabeça dele. Esse senhor, desculpa a expressão, é um idiota. Que às vezes se perde tanto tempo. Nossa, o que ele quis dizer com isso? O que ele quer? Ele não quer nada. O relator da CPI e ex-jogador Romário questionou se Textor começou a fazer essas denúncias por ter vontade, no futuro, de vender o Botafogo. Não é a respeito da sua pergunta, mas eu diria que essa é uma pergunta mais estúpida que pode existir. Se eu quisesse vender a minha participação, eu não estaria dizendo as coisas ruins que estão fazendo aqui, não estaria falando de corrupção, eu nunca venderia um negócio dessa forma. O dono do clube carioca ainda fez duras críticas à CBF em relação à escolha dos árbitros para os jogos. Existe uma caixa preta de seleção de árbitros e eu acredito que a CBF deveria ser mais transparente sobre a forma em que os árbitros são escolhidos. O Cartola também declarou que a maior entidade do futebol brasileiro não deveria aceitar o patrocínio de empresas de apostas esportivas. Após o longo depoimento, Textor entregou ao presidente da CPI, o senador Jorge Cajuru, e outros parlamentares, um relatório de mais de 180 páginas, que, segundo ele, prova a manipulação de resultados no futebol brasileiro. Ao invés de falarmos em provas, temos que dizer que o que obtivemos são indícios indiscutíveis, com conteúdo, não foi um blá blá blá, foi o tempo inteiro de quase 2 horas de demonstração de imagens,
de tudo dito, de tudo esclarecido. No meio do debate, o senador Dr. Irã protagonizou uma cena inusitada. Pedi ao senhor, como botafoguense há mais de 40 anos, que contrate rapidamente 2 zagueiros, porque Lucas Halter e o Bastos ali estão fazendo a gente sofrer do coração, viu? Por favor, aqui um apelo do botafoguense. Todos os clubes que nós convocarmos venham de coração aberto, porque os clubes podem ser as maiores vítimas da manipulação por parte de um comportamento de um atleta ou de um árbitro. O que chamou a atenção, saltou aos olhos, foi a questão da edição do VAR. Isso eu, como desportista, não imaginava que fosse selecionado trechos. E a inteligência artificial ela vem para colaborar. A próxima sessão da CPI foi marcada para esta quarta-feira.